Boa noite, amigos. Muito boa noite. Onde quer que eu vá, no centro, o pessoal está reclamando da beleza do novo café do Calçadão. Me perguntaram quem fez aquilo. Se foi a prefeitura passada, o prefeito passado, ou a CMTU da administração passada, que fez a concorrência, a licitação. Quem ganhou? A verdade é que o pessoal acha que Londrina, com 3 ou 4 faculdades de arquitetura que tem, 5 de engenharia, deveria ter um café mais bonito. A cidade merece isso. Pela fotografia que eu vi na Folha de Londrina, eu já disse isso aqui. Achei feio. Mas eu preciso ver pessoalmente, para não fazer... para que não haja nenhuma injustiça com quem fez. Mas o que eu ouço por aí é que de cada 10, 9 será, pelo amor de Deus, devia ser muito mais bonito. Não falam mal do cafezinho servido, não. Falam mal do quiosque que foi feito. Mas ninguém fala mal da Archimedes. Só falam bem. Veja aí a Archimedes. E na revista Época, cuja capa diz que a política nunca mais será a mesma, mas ela traz uma reportagem interessante, sobre o inimigo do tráfico, que é o juiz Odilon de Oliveira, aí do Mato Grosso, que vai parar e diz que está pensando está até aqui, ó, o inimigo do tráfico vai parar, está pensando em ir morar na Romênia, porque tem medo de ser assassinado. Mas alguns amigos aconselharam ele a ser candidato ao Senado. Se for lá, se elege tranquilamente. Você vai tranquilamente a qualquer dia da exposição da Sociedade Rural do Paraná, que começa no dia 30 e vai até o dia 9. Por quê? É com segurança, muito bem organizada. Leve a família, você vai gostar. Olha aí a Expo Londrina chegando. Expo Londrina 2017. Agronegócio, tecnologia e os novos horizontes. O melhor da pecuária, equinos, ovinos, caprinos, piscicultura e pequenos animais em julgamentos e leilões. As novidades da indústria e do comércio. Palestras, pavilhão Smart Agro e o primeiro fórum do agronegócio. Cores e sabores nos shows, rodeio, parque de diversões e gastronomia. Expo Londrina, de 30 de março a 9 de abril. Expo, eu vou. Estamos falando em chegar, está chegando conosco o Dr. Leonardo Viana, brilhante advogado, do escritório Viana e Advogados Associados. Boa noite, Léo. Boa noite, Militão, boa noite a todos. É uma satisfação, um prazer estar aqui nesse programa tão apreciado por todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem apreciado. Doutor Leonardo, você como eu e muita gente, quando ouvimos falar por aí, mas a carne é fraca, é porque alguém se encontrou com alguém e deu lá um barraco, uma confusão. Mas agora a carne fraca é outra coisa? É mais uma operação aí deflagrada pela Polícia Federal, mas essa operação tem uma peculiaridade. Essa operação que virou uma operação, um espetáculo, que foi divulgado de uma forma espetaculosa na última sexta-feira, né? Os dados foram divulgados aí, que todo mundo acompanhou, que a nossa carne seria adulterada, que seria uma carne que não teria qualidade. Isso é uma grande mentira. Esses últimos dias os especialistas demonstraram que isso foi uma operação que não se sustenta, porque a operação, Militão, é importante chamar a atenção, nós do meio jurídico, a Polícia Federal, numa operação dessa magnitude, que envolve um mercado externo, que envolve um produto tão importante para o Brasil, deveria fazer uma investigação isenta, com isenção, sem sensacionalismo, né? Essa operação deveria ser sigilosa, restrita a técnicos. Deveriam chamar os técnicos ali e examinar o material apreendido e tal. Mas não, a Polícia Federal foi infeliz, foi irresponsável nessa operação, porque divulgou de uma forma, de uma maneira em que parece que nossa carne é podre, parece que nossa carne está adulterada, e isso não é verdade. Por exemplo, divulgar o grampo telefônico, que já é ilegal, a divulgação de grampos telefônicos, isso tem que ficar claro. Isso é ilegal.
Isso eu não sei quem que vazou os grampos telefônicos para a Globo News, para as televisões, mas fizeram uma divulgação ilegal e distorcida. Porque, por exemplo, aquela questão do papelão, isso ficou, agora com as transcrições da gravação, ficou comprovado que não tinha papelão na carne moída. O que está na conversa telefônica é que o papelão foi usado como embalagem. Veja só a maldade, isso é criminoso. Alguém divulgar, distorcer uma informação, uma gravação, que já é ilegal divulgar, e distorcer essa informação e jogar na imprensa, na mídia internacional, de que nossa carne tem papelão. Isso é uma mentira. Então, esse agente, não sei quem fez essa interpretação, porque hoje está na moda um policial fazer uma interpretação de um grampo telefônico. Isso aí é inadmissível no Estado de Direito. Então, esse vazamento de grampos é totalmente ilegal e dessa forma como foi exposto para o mundo, parece que nossa carne tem papelão, parece que nossa carne é podre, né? E você viu o impacto econômico que isso pode gerar, que isso já gerou. O Chile, por exemplo, suspendeu todas as importações de carne, porco e frango. Olha o prejuízo para a economia do país. O presidente Michel Temer teve que se reunir domingo com 33 embaixadores, teve que pedir desculpa por uma coisa que a Polícia Federal até agora, tem que ser dito, que ele não apresentou, a Polícia Federal não apresentou laudos que comprovem materialmente os crimes que eles estão alegando. Porque eu duvido muito que vão comprovar que tem papelão na carne moída. Isso é uma mentira, isso foi uma distorção da gravação telefônica que foi ilegalmente divulgada. E isso aí é uma conduta irresponsável, infeliz da Polícia Federal. A Polícia Federal tem que apresentar os laudos. Até agora, Milton, os laudos não dizem nada da qualidade. O que consta ali na investigação, porque vejam bem, foram 2 anos de investigação, e o que consta ali, no fundo? Consta problema entre os fiscais e donos de frigorífico. Ou seja, corrupção entre fiscais e donos de frigorífico. O fiscal com o dono ali do frigorífico, né? Mas não há provas, não há laudos da qualidade da nossa carne. A nossa carne não é fraca, não. A nossa carne é forte. A nossa carne, nós somos os maiores produtores de carne do mundo, né? Nós exportamos, nós conseguimos entrar no mercado americano, que é o mercado mais exigente do mundo. E eles fiscalizam a nossa carne. Não é só nós que fiscalizamos. A União Europeia é muito rigorosa. Os Estados Unidos, demoramos décadas para entrar no mercado americano. E agora, um policial, um delegado da Polícia Federal, o coordenador da Polícia Federal vem dizer que nossa carne é podre. Isso gera um abalo econômico, uma afronta aos nossos pecuaristas, aos nossos produtores de carne. Isso é uma afronta ao interesse nacional. O que pode acontecer com o delegado? Porque a própria Associação dos Policiais Federais parece que protestou, achou um exagero o que ele fez e tal. O que pode acontecer? Hoje é quase unanimidade, tirando a Polícia Federal e alguma parte do Judiciário, que ele exagerou, que ele deveria tratar essa investigação com sigilo, com discrição, com técnicos. Ele não teve essa sensibilidade. O que pode acontecer, infelizmente no Brasil, como eu disse, o grampo telefônico, o vazamento de grampos ilegal virou corriqueiro, né? Atos abusivos da Polícia Federal virou coisa corriqueira. Eu acho que não vai acontecer nada, porque a Polícia Federal hoje parece que é um poder paralelo que está acima da lei, da Constituição, de tudo, alguns setores. Então eu acho que é muito difícil ele ser responsabilizado. O que eu acho é que gostei que o juiz responsável por esse caso, o juiz responsável pediu em 24 horas, pediu ontem, para que nessa terça fosse divulgados os laudos que embasaram essa denúncia, que foi divulgada na última sexta-feira. Juiz de Curitiba. O juiz mandou a Polícia Federal apresente os laudos, porque até agora é só farofa, é só fumaça, e isso pode prejudicar o Brasil, pode prejudicar muitos empregos aí, a nossa economia já não está muito boa,
e aí vem um delegado da Polícia Federal querer causar um estrago na imagem internacional do Brasil e interna também dos nossos consumidores, né? É verdade. Um minutinho, mais um minutinho. Você acha que quanto tempo vai levar para que isso venha? O presidente da República quer rapidamente, né? Não, que isso se esclareça. Eu acredito, Militão, porque a demanda exterior é muito grande. Eu acredito que esse episódio infeliz da Polícia Federal vai passar rápido. Vai ser um breve período. Vai se normalizar. Essa questão do comércio exterior, isso vai se normalizar, porque os países, eles vão ter as explicações que eles solicitaram. Sim. E isso vai se normalizar porque a demanda é muito grande, eles precisam da nossa proteína. E nossa qualidade é boa. Os países sabem disso. Sem dúvida, isso lá fora, isso lá fora e aqui. A população fica assustada. A população caiu ficou assustada, o consumo de carne no mas já final de semana. está sendo desmascarado essas teorias absurdas de que tem papelão na carne. Isso é mentira. Isso já está sendo desmascarado pela mídia. Até o Jornal Nacional, se você vê domingo, já mudou o tom, porque viu que isso é um exagero. Foi infeliz esse coordenador da Polícia Federal, infeliz, e ele precisava ter uma punição, alguma advertência, porque isso ele causou um mal para o país. Ele não agiu no interesse do consumidor, ele causou um mal. Para encerrar, o ator Tony Ramos, que fazia propaganda do Friboi, disse ontem que se comprovar que está errado realmente tudo, ele vai pedir cancelamento do contrato. Mas acho que não vai, porque ninguém vai provar nada, porque parece que não houve nada. Eu quero saber se ele vai devolver os 2 milhões que ele ganhou. Acho que ganhou mais, hein? Ganhou mais, mas formalmente foi 2 milhões. Ok. Doutor Leonardo Viana, muito obrigado a você, um abraço grande, bom trabalho. Boa semana. Que agradeço, boa semana a todos. Voltamos já com o Marcelo Militão e o doutor Otávio Scandelari. Os grandes nomes da música nacional no palco da Expo Londrina. Matheus e Cauã e DJ Alok, Henrique Juliano, PPA e Gustavo Mioto, Festival Sertanejo e Amado Batista, Jorge Mateus, Marília Mendonça, Gustavo Lima, Maiara e Maraísa. E a etapa do rodeio PBA, de 30 de março a 9 de abril. Compre antecipado e garanta o preço promocional. Vendas Boulevard Shopping, Parque Ney Braga ou pelo site. Expo eu vou. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Expo Londrina 2017. Agronegócio, tecnologia e os novos horizontes. O melhor da pecuária, equinos, ovinos, caprinos, piscicultura e pequenos animais em julgamentos e leilões. As novidades da indústria e do comércio. Palestras, pavilhão Smart Agro e o primeiro fórum do agronegócio. Cores e sabores nos shows, rodeio, parque de diversões e gastronomia. Expo Londrina, de 30 de março a 9 de abril. Expo eu vou. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Gingin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gingin, vem agora. Gingin, então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga.
Os grandes nomes da música nacional no palco da Expo Londrina. Matheus e Cauã e DJ Alok, Henrique e Juliano, PPA e Gustavo Mioto, Festival Sertanejo e Amado Batista, Jorge Mateus, Marília Mendonça, Gustavo Lima, Maiara e Maraísa. E a etapa do rodeio PBA, de 30 de março a 9 de abril. Compre antecipado e garanta o preço promocional. Vendas Boulevard Shopping, Parque Ney Braga ou pelo site. Expo eu vou. Muito bem, na sequência do programa Militão e Militão, recebo aqui o convite para a abertura da Expo Londrina 2017, o Adilson vai mostrar na sequência, 31 de março às 15 horas no Parque Ney Braga, muitas autoridades convidadas, acho que o ministro Braulio Maggi vem, não é? Aliás, o Arnoldo Bulli, comentarista do programa e também diretor da Sociedade Rural do Paraná, essa semana vai a Brasília convidar o Jair Bolsonaro, que... Se você pegar uns anos atrás, ninguém nem sabia que ele existia, né? Hoje ele recebe convite para ir no Brasil inteiro. E um abraço também para o Marcelo Cili, falando aí na exposição, que aqui na CNT fará o boletim da exposição todas as noites durante a feira. Fique com a dica de inglês da FD English. Para quem está viajando para a Austrália, nós temos algumas palavras bem específicas do vocabulário australiano. O primeiro exemplo é como falar oi e tchau quando estamos na Austrália. Uma versão australiana do hi é good day, que é literalmente good day, um bom dia. E um jeito de falar tchau ou bye bye é hooroo. Good day, mate. Bye bye. Hooroo. Para pedir cerveja, use stubby para o long neck e tinny para latas. Can I have a stubby 4X? I'll have a tinny. Não esqueça seus sunnies e thongs no dia da praia. Sunnies são sunglasses, óculos de sol, e thongs, chinelos. Mas cuidado, porque thongs na Inglaterra e nos Estados Unidos é calcinha. Gonna buy new sunnies and thongs today. Vou comprar novos óculos e chinelos hoje. Posto de gasolina se chama servo. E para falar a palavra muito, os australianos usam heaps. I've got heaps of work to do. Eu tenho muito trabalho a fazer. Essa foi a dica de inglês com a FD English. E agora é a hora da gente falar sobre sucessão familiar. Para tanto está aqui conosco Otávio Scandelai, comentarista do programa. Como vai, Scandelai? Estou bem, Marcelo. Boa noite para você, Marcelo. Obrigado. O Giovanna que está aqui, né? O Adilson lá atrás. Todos vocês que estão nos vendo e ouvindo. Muito obrigado pela audiência, viu, gente? Opa. Estamos falando da Nora, é isso? Hoje vamos mudar o assunto. Não, continua. Tem alguns itens ainda. Nora é importante demais, né? Ela tem muita importância na vida, na sucessão familiar. Tem sim, Marcelo. Hoje a gente está pensando em falar aqui sobre as aspirações de cada qual. O que é, na verdade, o que nós entendemos por aspirações? Por que será, Marcelo, que a Andréa viu em você para casar com você? O que você acha? Andréa, para quem não sabe, é minha esposa. Isso. Aliás, esse ano, 18 anos de casado, em novembro. Olha lá, parabéns, Marcelo. Obrigado. Você é muito bonito. Aliás, tua família é muito bonita. Obrigado. Por isso nós podemos falar aqui de família, eu e você, porque nós preservamos muito essa etnia que vem tendo, assim, uma deterioração, tá? Nesse mundo moderno. Mas a família deve ainda prevalecer sobre tudo o mais. E você, Marcelo, fale um pouco então, por que a Andréa casou com você? É uma impressão minha. Você que ela tenha visto um bom moço, né? Na época trabalhava, né? Já era responsável, bem responsável, entendeu? Aliás, namorei 4 anos, né? Ótimo. E casei com 28, não casei tão novinho assim. Sim, idade muito boa para casar. Aliás, uma idade excelente. Então viu? eu penso que ela pode até... Esse jovem aí é alguém com quem eu posso formar família. Né? Não é alguém que tem um risco grande de aos 40 do segundo tempo cair fora. Entendeu? Perfeitamente, Marcelo. Ora, se mais coisa eu não sei. Não era nem tão bonito assim, mas... Então, vejam bem, gente. Então, vocês estão ouvindo, tá? Esse é um exemplo que a gente passou 18 anos de casado.
Você hoje já deve estar com, você tinha 28, 38, 46 anos agora. Isso, vou fazer agora em junho, 46 anos. É uma idade bonita, uma idade madura. Você tem já 2 filhos. 2 filhos, uma filha E um filho, e um Emanuel e filho, Luiz. é um casal, né? Então veja bem, as aspirações de cada um. O que será que leva um homem e uma mulher casar-se? E daí então esta moça que tornou-se nora. Foi isso aí, quer dizer, o que será que leva a que um casal se aproxima e junta-se, contrai o matrimônio, daí então o Marcelo passa a ser genro e ela passa a ser nora. Exato. Está compreendendo? Que até então o Marcelo era o filho do Militão. Isso. E da tua mãe? Inês. A dona Inês. Isso. Pronto, era o Marcelo. Tá? Agora não, agora o Marcelo já é genro, nós vamos falar sobre isso mais para frente. E a Andréa é nora do Militão e da dona Inês. Exatamente. Então veja bem, por que a gente está falando muito, batendo muito nessa tecla, tá? da nora? Que realmente a nora ela se reveste de uma importância muito grande na vida de uma família. Uma nora levanta uma família ou ela destrói uma família. E os casos são muitos, hein? Casos são muitos, variados. Então, por que então que o casal se junta? Eu escrevi aqui, as aspirações de cada um. Porque houve um tempo, num passado, tá, não muito distante, em que o pai, a mãe, escolhia o noivo e a noiva. E era isso e acabou. E acabou, não tinha discussão, não é isso? Tá. Aí você, no caso, Marcelo, já é uma era pouco mais nova, em que já há uma decisão pessoal de cada um em contrair o matrimônio. Exato. Tá? Mas nós devemos falar aqui um pouco também, Marcelo, na questão sexual. Creio eu assim, pelo menos comigo ocorreu muito isto, o instinto sexual, tá, de um jovem, dos 16, 17 anos, até uma idade bastante avançada, o instinto sexual, ele fala muito. É verdade, muito alto. Ele tem um índice, eu dizia, mais passado um pouco, que o sexo compreendia num casamento na ordem de 80%. Tá? Bastante coisa, hein? Eu creio que sim, eu cria nisso daí. Lógico, depois com o passar do tempo, isso não, essa porcentagem vai diminuindo. Mas entre as aspirações que uma moça se junta com o homem é o instinto sexual, tá? Mas não pode, hoje isso está muito, não é difícil que hoje chega a quase 100%, Marcelo. Tá? E a juventude está muito afoita nesse instinto sexual e está esquecendo do que você falou, de você ser um bom moço, tá? De ter a questão econômica, de ter uma família. Porque, cara, é muito simples. Se você olhar a tua Andréa, você está vendo a mãe dela. É isso mesmo, tem muito a ver. Não tem conversa, é isso aí. Quer dizer, a gente vai passando no tempo e vai ficando igualzinho, parecido. Mas não tenho que tirar, cara. Eu hoje estou parecidíssimo com minha mãe, com meu pai. Então os defeitos que a gente listava neles... Está tudo em nós, cara. Então, por isso da importância, tá, do homem escolher bem a mulher com quem ele vai se casar e ela, mulher, escolher bem o homem com quem ela se casará, tá? Para que se constitua um matrimônio, conforme nós já dissemos aqui, um matrimônio, tá, que durará até o fim dos tempos. Exato. De cada um, tá? Tá certo que hoje o casamento está mais moderno, não tem mais essa importância, né, Marcelo? Vai mudando, né? As coisas vão mudando. Os conceitos estão mudando. Mas eu creio que, eu acho que isso é passageiro. Né? Eu acho que isso é passageiro porque não é difícil que a partir daqui os casamentos serão ainda mais duradouros porque haverão as aspirações das partes se completam como um todo.
Tá? Ainda eu li uma matéria ontem no WhatsApp que nós, no nosso tempo, a gente escolhia era a outra metade. Hoje já não se diz mais isso. A cara metade. Era a cara metade, a gente tem até esse... Era a minha cara metade. Hoje isso já não tem mais. Hoje casa-se o inteiro. Então são dois inteiros que se casam e se juntam. Não tem mais essa filosofia da cara metade. Então, você que pretende ser uma boa nora, tá? E que naturalmente já é uma boa filha, procure efetivamente, deixe o instinto sexual falar sim, não tem problema nenhum. Mas ele não pode ser o determinante para um casamento duradouro, tá? E para que você tenha bons filhos. Escolha bem o teu par, para que nós possamos cada vez mais ter filhos mais fortes, mais robustos. A questão da saúde tem que ter muita importância, Marcelo. Não pode deixar de lado, né? Não pode deixar. Então, é uma série de fatores que nós temos que olhar para que haja uma formação de uma família, tá? Não se está falando aqui ainda no ato sexual. Isso não tem problema nenhum. Pode se fazer à vontade. Agora, vamos construir família? Opa, aí sim. Aí a coisa já muda, aí você deixa de ser mulher e passa a ser uma nora. Eu deixei de ser o Otávio para ser o genro, tá? Então, quer dizer, são mudanças que a gente sofre na vida e que precisa estar bem incorporado em você. Mais uma vez, então, muito obrigado, né, Marcelo, por essa oportunidade. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Uma boa noite e até lá. Obrigado, Scandelar. Grande abraço. Atendendo o pedido do Emanuel, meu filho, hein? Boa noite, Londrina.